7º ano, como é que vocês estão? Eu espero que bem, né? Vamos para a aula de hoje. Nossa aula de hoje vamos trabalhar o tema fonte de energia, certo? Vocês podem pegar o livro. O livro é na página 46, né? Que aí, página 46, né? Tem a parte de fontes de energias alternativas, né? Renováveis, não renováveis. Então, pega um livro, um caderno, uma caneta, um lápis, tudo certinho para vocês irem fazendo suas anotações. Vamos começar a nossa aula. Vou colocar aqui os meus slides, aguarde aqui só um pouquinho. Então, pronto. Então, fontes de energia, certo? Daí vocês têm essa imagem, né? Mostra aí algumas fontes de energia, hidrelétricas, energia eólica, energia solar, né? Geotérmica, e aí nós temos aí algumas fontes de energia. No decorrer, né, vocês vão aprendendo mais um pouquinho. Então, quanto à fonte geradora, classificam-se em renováveis e não renováveis. Então, renováveis, aquelas que podem ser usadas sem perspectiva de esgotamento. Muitas vezes elas são chamadas de alternativas, né? Hidráulica, eólica, geotérmica, solar, das marés, etc. E as não renováveis possuem uso limitado, em razão do seu esgotamento previsto. Exemplo, carvão mineral, petróleo, xisto, urânio. Então, as não renováveis, né, aquelas que o homem vem usando, sem pensar nas consequências, sem pensar no amanhã, e sabendo que ela pode acabar, ela pode se esgotar. Então, as fontes de energia no Brasil. O Brasil é um país privilegiado na questão de geração de energia, pois possui um potencial hidráulico elevado, bons proveitos na produção de biomassa e energia solar, além do constante aumento do proveito de fontes através do petróleo e gás, sendo considerado um promissor mundial nessa questão. Então, nós temos, né, privilégio nessa questão de geração de energia. Então, o nosso Brasil tem a questão climática, né, que favorece, né, a geração de energia, esse aproveitamento desse potencial energético no nosso Brasil. E nós temos aqui, né, o Brasil, consumo de energia. Então, por exemplo, nós temos aí no setor público 38%, né, de consumo de energia. Na agropecuária, 4,8%. No comércio, 5%. Na residência, 16%. Transporte, 21%. Setor industrial, 37%. Nós temos aqui, né, a produção de petróleo e gás natural. Aí nós temos o roxinho aí, que é 36%. Certo? A biomassa, 19% de produção. E aí nós temos essa diversidade, o carvão mineral, né, que vocês estão visualizando aqui. Carvão mineral, 5%. A hidráulica, 37%. Então, nós temos um bom consumo, né? Nós produzimos e também nós consumimos bastante, né? Essas fontes de energia, o setor público, agropecuário, o comércio, ela consome muita energia. Ao mesmo tempo que nós conseguimos ter, né, uma boa produção energética, mas também nós consumimos também muita energia. E aí nós temos, né, o petróleo, combustível fóssil que se forma através da sedimentação de substâncias orgânicas depositadas em fundos de mares e que foram encobertos por outros depósitos, transformando-se com a ação do calor e pressão em óleo e gás. Representam 40% do consumo mundial de energia, aplicado em combustíveis, resinas, plásticos, etc. Então, o petróleo, né, é um combustível fóssil que é formado através de sedimentação de substâncias orgânicas depositadas e é uma fonte, né, de energia muito utilizada, né, no mundo todo. O petróleo, não só como fonte de energia, mas ele também é utilizado, né, como matéria-prima, então ele é muito importante, né, para toda a população. Refinarias de petróleo. O país já alcançou sua autossuficiência na produção de petróleo, menos no refino, nos tornando menos sujeitos a crises internacionais. Então, nós temos o destaque, né, a Petrobras,
Então, o Brasil ele é autossuficiente nessa produção de petróleo, né? Ele só não consegue, né, ser autossuficiente, né, no refino do petróleo, né? Ele fica dependendo de outros países, mandar para lá para fazer, né, esse refino do petróleo, mas, né, nós somos autossuficientes, nós temos uma grande produção de petróleo no nosso Brasil. Gás natural, sempre encontrado nas proximidades de depósito de petróleo, pois nada mais é que um combustível fóssil formado através de decomposição de matéria orgânica, que dá origem ao petróleo. Seria o gás, resultante do processo de decomposição, que acomoda-se em fissuras de rochas sedimentares. O Brasil também prepara-se para tornar-se autossuficiente nos próximos anos, quanto à produção desse combustível importado em grande parte da Bolívia. Então, nós utilizamos, né, muito gás natural, mas o gás natural que utilizamos, ele é proveniente da Bolívia. Então, ele vem da Bolívia, nós utilizamos, né, nas indústrias, nos automóveis, para a geração dessa energia. Carvão. O Brasil apresenta poucas reservas. As reservas existentes são de baixa qualidade, variando de turfa a ulha, a melhor é em Santa Catarina. No sul do país, estão as maiores reservas, maiores produtores de carvão mineral. Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, nós temos aí, né, bem relevante Santa Catarina, 63%, 34% Rio Grande do Sul, né, essa questão da produção do carvão. As hidrelétricas, alto investimento inicial, mas baixo custo operacional, pouco poluente, mas causa grande impacto ambiental pelas extensas áreas de inundação. O Brasil possui o terceiro maior potencial do mundo, contando com as condições ideais, rios caudalosos e águas planáticas. Então, nós temos outra fonte de energia, né, que é muito utilizada no nosso país, né, que tem um grande potencial, né, no mundo todo. Vocês observam aí que o Brasil ele fica no terceiro lugar, né, no potencial no mundo todo. Então, nós temos a questão do relevo, dos rios caudalosos e o relevo planáltico, porque é necessário entrar a instalação das hidrelétricas é necessário ser no local de planalto, porque é necessário ter a queda d'água. Por exemplo, aqui o esquema de funcionamento de uma hidrelétrica, aqui vocês observem a barragem, né? E aí essa barragem é represada, então é necessário que essa hidrelétrica esteja no local mais alto, que esse represamento seja um local alto, porque quando eles abrem as comportas, a água cai com toda a força. E é nessa queda da água que aí gera as turbinas, né? As turbinas começam a funcionar e vai, né, gerando aí a energia. O álcool, fonte alternativa. Criado o programa ProAlco em 1975, com o projeto de substituir o petróleo em partes. Em 1973, o barril do petróleo passou de 2,70 para 11,20 em poucos dias. Então, aspectos negativos e aspectos positivos, né? Vocês vão ver agora. Então, os negativos: reduzir a área de cultivo para subsistência, sistema de produção arcaico e alto custo, subsídio do governo. Então, aspectos positivos: desenvolver a tecnologia nacional, contribuiu para uma menor dependência de petróleo, além de poluir menos. Então, existem todas as fontes alternativas, todas as fontes também não alternativas, fontes de energia, elas vão ter aspectos positivos e aspectos negativos. Então, aí a questão do álcool eu, né, coloco para vocês, né, um dos aspectos positivos é essa questão de não poluir tanto, ele polui menos do que as outras fontes de energia, né? Então, por isso que hoje o álcool ele está sendo bastante procurado, né, bastante utilizado pela população no geral. E aí nós temos a energia solar, né, outra fonte alternativa, né? E aí, assim, energia solar, ela tem a questão que ela é muito cara, né? Ela é renovável, ela não é poluente, é muito cara, né? Para a instalação dessas placas solares, o investimento é alto. Ela tem baixa produtividade quando você fala em investimento a curto prazo, né? Quando você investe e querer um retorno financeiro a curto prazo, você não vai ter.
Então, por isso que fala em baixa produtividade. Mas quando você pensa em um retorno financeiro a longo prazo, aí sim, né, você vai ter um retorno financeiro a longo prazo. Várias indústrias que estão instalando, né, eles colocam a média de uns 5 anos, 4 anos, 5 anos, para ter um retorno, né, da redução do consumo de energia elétrica. Então, reduzir os talões, né, das indústrias. Geotérmica e eólica, então, são fontes alternativas, né? Geotérmica é o calor da terra e eólica é o vento, né? Essas duas, elas não podem ser produzidas em qualquer região, né? Então, por exemplo, a energia eólica, né? Geralmente, ela é instalada próximo ao litoral, em regiões próximas às praias. Primeiro, que tem a questão do barulho, que incomoda, né, essa circulação dessas, como é que chama? Dessas pás aí desses, a gente chamava antes de catavento, né? Então, essa circulação incomoda, o barulho, e além de tudo é necessário ter um vento bom, então geralmente elas devem ser instaladas em locais, né, próximos às praias, no litoral. Fato: ou mudamos nossas matrizes energéticas, poupamos energia no nosso cotidiano, utilizando mais bicicletas e transporte coletivo, optamos por sistemas inteligentes na construção de nossas casas, ou seremos todo corresponsável pelo aquecimento global e suas consequências. Então, vocês sabem que, né, nós precisamos das fontes de energias, sejam elas renováveis ou não renováveis, né? Mas nós precisamos pensar em produzir utilizando as fontes de energia, mas produzir com consciência, né? Pensando no amanhã, pensando no nosso meio ambiente, né? Pensando toda essa mudança, né? Do meio ambiente, toda essa devastação que o ser humano vem fazendo. Então, quando ele fala que precisamos poupar mais energia, né? Utilizando mais bicicleta, transporte coletivo, você imagine que todas as pessoas, né, que têm carro, moto, precisassem sair todos os dias de suas casas de carro, de moto, né, circulando. Quanto poluição, né? E aí, hoje em dia, as pessoas estão utilizando muito esse transporte, a bicicleta, né, o transporte coletivo. Imagine nas grandes cidades, que aí que é aquele trânsito caótico. E vocês sabem que tem muita gente nas grandes cidades que sai de transporte coletivo. Tem seu carro, né, tem sua moto, pensando também na questão financeira, porque se todo dia for trabalhar de carro ou de moto, o custo é alto, e aí acaba optando pelo transporte coletivo para reduzir, né, o custo. E aí tem todo um benefício que vai reduzir a poluição. Porque se todas as pessoas saíssem de casa, né, de carro e de moto, ia destruir mais e mais e mais e mais o nosso meio ambiente. Então, a ideia de hoje, né, era falar sobre essas fontes de energias, né, renováveis e não renováveis, e também pensar no amanhã, né? Pensar que o amanhã nós podemos precisar e iremos precisar, sim, dessas fontes de energia, e hoje é pensar em trabalhar com as fontes de energias, né, renováveis, né? Aquela que não vai destruir o meio ambiente, aquela que vai utilizar do sol para gerar energia, né? Do vento para gerar energia, então energia solar, energia eólica. Sei que investimentos são pesados, mas, né, depois de um longo prazo, as pessoas começam a ter, né, um retorno financeiro. Aqui mesmo em Itabaianinha já existe indústria, né, que já colocaram placas solares para reduzir o consumo, né, nas contas de energia. Então, isso é muito bom. Existem casas, residências que já colocaram aquelas placas solares, sim, para reduzir o consumo de energia, principalmente no banho, que tem muita gente que é acostumada a tomar aquele banho quente, né? E o banho quente é um consumo de energia muito alto. Então, as pessoas colocaram placas solares para estar utilizando, pelo menos, reduzindo esse consumo de energia no banho. Então, isso é muito bom, isso é muito importante, já é uma evolução, né? E nós esperamos, vocês alunos,
né? Todos nós esperamos que essa consciência, né, vá crescendo, que as pessoas vão mudando, né, esse estilo de vida. A nossa aula era essa, né, fontes de energia, foi um pouquinho de fontes de energia. Então, fiquem em casa, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula. E eu tenho um desafio, né? O desafio para vocês vocês vão responder a página 48, certo? Do livro de vocês. Somente a página 48. Então, assim que vocês responderem, vocês vão encaminhar para o professor de vocês, no grupo, no colégio, ou no privado do professor. Então, quem for meu aluno pode mandar para mim, certo? E quem não for meu aluno, se quiser mandar para mim, não tem problema, estarei recebendo, né? Estou com saudade de todos vocês. E vocês que são os meus alunos virtuais. Quem sabe a gente ainda vai se conhecer pessoalmente, viu? Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau!